Olá, bom dia. Estou com a minha Bíblia pentecostal, que foi fabricado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E tem a introdução ao livro de Jó aqui. E eu quero ler para vocês. Jó, introdução, considerações preliminares. Você pode pegar uma Bíblia pentecostal, se você tem uma, e conferir. Página 767. Se você não tem uma e não pode comprar, enfim, pegar emprestado de algum amigo, e confira o que está escrito aqui. Jó é um dos livros sapiensais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiensal porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético porque quase a totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real. Confira em Ezequiel 14, versículo 14 e versículo 20. E um evento histórico e real. Veja o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Os fatos do livro de se desenrolarem na terra de Uz, capítulo 1, versículo 1 de Jó, que posteriormente veio a ser território de Edom, localizado a sudeste do Mar Morto, ou norte da Arábia, conforme Lamentações 4:21, assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Há duas datas importantes relacionadas a Jó: a data do próprio Jó e dos eventos descritos no livro. A data da escrita inspirada do livro. Certos fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, ou até antes. Os fatos mais destacados são: 1. Ele ter vivido mais de 140 anos após os eventos do livro. Isso está confirmado em Jó 42:16. O que sugere uma duração de vida de quase 200 anos. Abraão viveu 175 anos. 2. Suas riquezas eram calculadas em termos de gado, que é o versículo 1 e 3, 42:12. 3. Sua atividade como sacerdote da família, idêntica à de Abraão, Isaque e Jacó, versículo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. 4. A família patriarcal, comunidade social básica semelhante aos dias de Abraão. 5. As incursões dos sabeus, versículo 1:15, e dos caldeus, versículo 1:17, se encaixam na era abraâmica. O uso frequente 31 vezes do nome patriarcal comum de Deus, Shaddai, ou onipotente. E 7. A ausência de referência a fatos da história israelita e a lei mosaica também sugere uma era pré-mosaica, isto é, antes de 1500 anos antes de Cristo. Há 3 diferentes pontos de vista sobre a data da escrita desse livro. Bom, até aqui eu acho que é suficiente para provar que Jó foi um personagem histórico verídico. Não foi fictício, tá? Eu vou ler em Ezequiel, como sugerido pela própria Bíblia pentecostal, das casas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então vamos lá, Ezequiel 14, versículo 14 também. Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens,
Noé existiu. Daniel foi exilado, né? Foi cativo. E Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. E se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. E se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, para mim é suficiente o testemunho de um profeta, o profeta Ezequiel. Para mim é suficiente, eu não preciso mais bases bíblicas para dizer que Jó existiu. Se Noé foi... Nós somos descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, né? Os semitas, os judeus, né? Vêm de Sem, filho de Noé, portanto, real. E Daniel, semita, né? Foi levado cativo para a Babilônia, enfim, aquela história toda. Um jovem que se tornou eunuco na corte de Nabucodonosor. Bom, enfim, por ter aqui escrito o nome de Jó com 2 personagens reais, eu acredito que Jó não é ficção. Jó existiu, tá bom? Eu vou continuar lendo algumas coisas da Bíblia Pentecostal da Assembleia de Deus. Por enquanto, eu acredito que essa introdução é suficiente, tá bom? Deus abençoe a todos. Olá, graça e paz. Eu estou com a minha Bíblia Pentecostal, continuando a introdução ao livro de Jó, página 767 da Bíblia Pentecostal. Vou ler a segunda parte, que é o propósito do livro de Jó. Propósito. O livro de Jó lida com a pergunta dos séculos. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, que é Jó 1, versículo 1 e 8, sofra tanto? Vou repetir, sem dizer o versículo, né? Jó 1, 1 e 8. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Por quê? Sobre esse assunto, o livro revela as seguintes verdades. 1. Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade de Jó, da fé de Jó. Um homem justo por meio da aflição, mas a graça de Deus triunfou sobre o sofrimento, porque Jó permaneceu firme e constante na fé, mesmo quando parecia não haver qualquer proveito em permanecer fiel a Deus. 2. Deus lida com situações demais elevadas para a plena compreensão da mente humana. Jó 37, versículo 5. Nesses casos, não vemos as coisas com a amplitude que Deus vê, e precisamos da sua graciosa autorrevelação. Jó 38 até o capítulo 41. 3.
A verdadeira base da fé acha-se não nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. Deus se revela. 4. Deus às vezes permite que Satanás prove os justos. Às vezes. Mediante contratempos, a fim de purificar a sua fé e vida, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Jó 23, versículo 10. Referência também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Tal provação resulta numa maior integridade espiritual e humildade do seu povo. Jó 42, versículo 1 a 10. Quinto, embora os métodos de Deus agir às vezes pareçam contraditórios e cruéis, às vezes parece que Deus é cruel, conforme o próprio Jó pensava, ver-se-á no fim que ele, Deus, é plenamente compassivo e misericordioso. Eu estou suando porque está muito calor. É dia 1º de setembro, né, hoje, de 2015. Está muito quente. E eu sou. Virando uma página, Jó capítulo 1, tem uma nota interessante aqui. 1, versículo 9, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Ou dependendo da versão, debalde, Deus, Jó teme você, Deus? O Jó te teme por interesse. Vamos lá, o que diz a nota esclarecedora da Bíblia Pentecostal. Porventura teme Jó a Deus debalde? Satanás reagiu ante a declaração de Deus de ser Jó um homem piedoso e passou a acusar tanto a Jó quanto a Deus. Satanás questionou os motivos de Jó, portanto a veracidade da sua retidão, afirmando que o amor que Jó tinha a Deus era realmente egoísta e que ele adorava a Deus somente porque tirava proveito disso. Satanás deixou claro que o amor que Jó tinha a Deus não era sincero. 2. Satanás insinuou ainda que Deus era ingênuo, que Deus deixava se enganar e que obtivera a devoção de Jó mediante concessão de bênçãos e suborno. Olha, Satanás tentou dizer que Deus estava subornando. Veja no versículo 10 e 11. Satanás concluiu que Deus tinha falhado no seu propósito de reconciliar a raça humana consigo mesmo. Se Deus deixasse de proteger a Jó e de lhe conceder riqueza, saúde e felicidade, ele, Jó, blasfemaria na sua face. O que não aconteceu? O que não aconteceu? Satanás caiu do cavalo, caiu do burro. Continuarei lendo. Esse é um vídeo sem fins lucrativos, não está posto no YouTube para tantos acessos e eu ter lucro. Eu sirvo a Deus porque amo a Deus. Descobri que eu amo. Eu não sabia, eu descobri. Eu pensava que eu gostava. No próximo vídeo eu explico porque eu achava que eu gostava, que eu achava que eu não amava. Mas até aqui tá bom. Até a próxima. Deus abençoe. Continuando o estudo sobre o personagem Jó, página 771 da Bíblia Pentecostal.
capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que você não morre, Jó? Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó estava do lado dele. É difícil uma mulher suportar a perda dos bens financeiros, né? Porque Jó perdeu camelos, perdeu gado, perdeu empregados. E eu acho que o mais difícil para uma mulher é a perda dos filhos. Um filho morrer. Imagina mais filhos, não somente um. E essa mulher permanecer do lado do homem. Bom, Jó perdeu riqueza, a mulher continuou. Jó perdeu os filhos, a mulher continuou do lado dele. Mas quando Jó ficou doente na carne, a mulher não entendeu. Falou assim: você ainda continua fiel a Deus? Amaldiçoa a Deus. Pelo menos você... Todo mundo critica, né, a mulher. Até o próprio Jó não entendeu. Até o próprio Jó falou assim: você está falando... Você parece louca, mulher. Nós recebemos o bem e não recebemos o mal. Ele não pecou. Mas talvez a mulher, por compaixão do Jó, falou assim: olha, se você amaldiçoar, pelo menos você morre. Eu estou defendendo ela, eu não estou acusando a mulher de Jó. Não estou acusando. Ela viu o homem sofrendo na carne, doente, se coçando com telha. Ela falou: xinga a Deus, pelo menos você vai parar de sofrer, você vai morrer. Defendi a mulher. Olha, primeiro pregador a defender a mulher de Jó. Mas ela não entendeu a Deus. E Jó, mesmo sem entender a Deus, falou: eu continuo sofrendo, mas eu continuo. Mesmo sem conhecer a Deus, eu continuo temendo a Ele. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Eu não sei porque que Deus está permitindo eu sofrer assim. Vieram os 3 amigos lá, Elifaz, Bildad, Zofar, para consolar a Jó. Vieram lá, você pode ler, conferir. Vieram lá consolar. Quando viram, não reconheceram. E eles mesmos precisavam de serem consolados. Começaram a chorar, jogaram terra na cabeça, se rasgaram a roupa. Não reconheceram o amigo. Não reconheceram. E depois o acusaram. Não consolaram, acusaram. Falou: Jó, você fez alguma coisa de errado, porque Deus é bom. E Jó falou assim: Deus é bom, mas eu também não sou ruim. Eu não sou ruim. Eu não sou ruim. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não sou ruim. Esta é a questão. Eu disse que ia falar porque eu pensava que eu gostava de Deus e não o amava. Porque dizer que ama é muito sério. Como você pode amar alguém a quem você não conhece?
Então eu pensava que eu não amava. Eu achava que eu gostava. E eu não tinha coragem de falar, Deus, eu te amo. Eu ouvia os pregadores falar assim, declara para Deus que você o ama. Eu achava um absurdo. Mas depois eu fui vendo que tudo que eu fiz, seja lá, não vou citar nomes, tudo que eu fiz, que eu pude fazer por todas as pessoas que eu vi e que eu amava essas pessoas e que eu as amo, tudo que eu fazia por amor a essas pessoas, eu estava fazendo porque eu amava a Deus. E eu cheguei ao ponto de desesperar da vida por amor a uma pessoa e tentar suicídio no mar. 4 homens me tiraram da água e falaram assim, você é louco. Mas eu não queria mais viver porque eu amei desesperadamente uma pessoa. E eu tentei suicídio novamente num hotel. E eu acordei no dia seguinte, eu não tive a overdose que eu queria ter. Isso foi em janeiro de 2014. E Deus me visitou no dia seguinte e falou, Levi, eu já morri por esta pessoa, você não precisa morrer por ela. Mas eu falei, Deus, eu não te amo, eu amo tal pessoa. E Deus falou assim, Levi, você me ama. Me ama a ponto de querer morrer por outra pessoa. Levi, você me ama. Eu falei, te amo, Deus. Ele falou, sim, você me ama. Aí Deus me trouxe um quadro de coisas que eu fiz por algumas pessoas, pela graça de Deus. Falou, olha, quando você estava fazendo isso por tal pessoa, por tal e por tal, quando você estava dando banho num aidético, quando você estava escovando os dentes de um aidético, quando você estava lavando roupa de uma pessoa que os próprios familiares tinham medo de pegar a doença, quando você estava fazendo, você estava me amando. E eu estava vendo. Então, hoje eu aceito o testemunho de Deus, a voz de Deus. E eu amo o Senhor Jesus. Não é o dinheiro que precisamos dele para viver. Precisamos do dinheiro. Mas cuidado. Cuidado, porque Jesus falou assim, você não pode servir a Deus e as riquezas. Então Jesus, o Filho de Deus, disse, você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Então Jesus comparou a riqueza como um outro Deus rival de Deus. Então cuidado. Use a riqueza. Não deixe a riqueza te usar. Use o dinheiro. Não deixe o dinheiro te usar. Faça uso do dinheiro. Mas não deixe o dinheiro te usar. Este é o 3º vídeo. Eu encerro aqui. Eu sei que é muita coisa sobre Jó, mas é suficiente. Não me comparo com ele, não estou me comparando a Jó. Que isso? Mas Deus se revelou para Jó e Deus se revela também para Levi. Deus se revela para você. Deus se revela. Deus não tem limite, tá? Não há impossíveis a Deus. Deus se revela. Deus nos ama e podemos amar a Deus. E Ele deseja isso. Ame a Deus. 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 Ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de você mesmo. Ame a Deus acima da sua família. Ame a Deus acima da sua esposa. Ame a Deus acima dos seus filhos. Ame a Deus acima da sua denominação, organização, igreja. Ame a Deus. Não discrimine o padre. Não discrimine o pastor. Tá bom? Deus abençoe a todos.
e ame o próximo como a si mesmo, né? É isso aí. Amar a Deus e amar ao próximo. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.